Olá, pessoal! Vamos então agora conversar sobre os três decanatos do signo de Gêmeos. Então, o primeiro decanato do signo de Gêmeos é regido pelo planeta que rege o signo de Gêmeos. Então, o primeiro decanato vai de 0 a 9 graus e é regido pelo planeta Mercúrio. O segundo decanato, a gente vai observar então a tríade dos signos de ar na sequência da roda do zodíaco, iniciando sempre pelo signo em questão, que no caso aqui é Gêmeos. Então, a gente vai seguir aqui a roda. O próximo signo de ar, depois de Gêmeos, é Libra. E, por fim, Aquário. Então, a gente vai seguir essa ordem para determinar os regentes dos decanatos. Então, primeiro decanato, Mercúrio, que é o regente de Gêmeos. Segundo decanato, Vênus, que é o regente de Libra, então, o segundo signo de ar na sequência, após Gêmeos. E o terceiro decanato corresponde ao signo de Aquário, né? O terceiro signo de ar na sequência depois de Gêmeos, que é regido tanto por Saturno quanto por Urano, e esses dois planetas, então, vão reger o terceiro decanato do signo de Gêmeos, tá? Então, primeiro decanato de 0 a 9 graus, segundo decanato de 10 a 19 e terceiro decanato de 20 a 29 graus. Então, vamos lá, vamos entender as características de cada um desses decanatos do signo de Gêmeos. Então, o primeiro decanato, a gente sempre está falando da energia forte do signo em questão, até por ele ser regido pelo planeta que já rege o signo, que no caso é Mercúrio. Mas a gente sempre tem que lembrar que muitas vezes o planeta regente rege mais de um signo, que é o caso de Mercúrio, que rege tanto Gêmeos quanto Virgem. Então, o primeiro decanato, a gente está falando de pessoas, sim, com uma energia geminiana muito forte, mas principalmente uma energia mercuriana, que não é só sobre Gêmeos, mas também sobre Virgem. Então, são pessoas, assim, extremamente comunicativas, interativas, expressivas e todas as características dos Gêmeos, mas também pessoas bastante metódicas, tá? Pessoas, assim, que têm vão possuir uma mente muito articulada, um raciocínio muito rápido, muito ágil e que vão conseguir organizar as coisas de maneira muito metódica, sim, tá? Porque Mercúrio tem essas habilidades dentro dele. Então, é claro que a base aqui é Gêmeos, né? Que não é igual Virgem, mas o primeiro decanato de Gêmeos, ele tem essa regência de Mercúrio que vai ter também essas habilidades do signo de Virgem para serem utilizadas aqui conjuntamente com o signo de Gêmeos, né? Então são pessoas assim muito intelectuais, que vão ter assim essa questão da mente muito forte, assim, se destacam muito pela sua agilidade mental, muitas vezes pela sua memória, pela maneira realmente de articular os fatos, as situações, né? Então, tem um metodismo aqui do Mercúrio, sim. Claro que vai depender de cada situação. Me parece que são pessoas que têm uma maleabilidade, inclusive na maneira de utilizar esse Mercúrio. Não, nesse momento eu quero um Mercúrio mais geminiano, que me permite mais improviso, que deixa a coisa um pouco mais solta. E em outros contextos, outras situações, não, eu quero utilizar aqui a minha mente, o meu raciocínio de uma maneira mais ordenada, mais organizada, porque eu preciso atingir um objetivo específico. Então, são pessoas que têm um domínio mental muito grande, tá? Segundo decanato do signo de Gêmeos, a gente vai ter Vênus regendo, tá? E, de novo, por mais que aqui ela esteja se referindo a Libra, que é o segundo signo de ar, mas Vênus também rege touro. Então, é o planeta que rege o decanato, não é o signo. É sempre importante a gente lembrar disso, tá? Então, aqui a gente vai ter geminianos com. É bem interessante assim, essa combinação do segundo decanato de Gêmeos, porque ao mesmo tempo que a gente tem a energia de Gêmeos como base, que é uma energia super aberta, né? E que gosta de se comunicar, e que gosta de conversar, e gosta de conhecer as pessoas, e se interessa,
né? Pelas pessoas, pelo mundo à sua volta, pelo entorno. A Vênus também vai ter características bem pessoais. Então, são pessoas assim aqui que têm um poder pessoal muito grande, um poder de atração muito forte. São pessoas assim que conquistam muito o outro, que cativam o outro, que encantam o outro de uma maneira muito específica. Tá? São pessoas assim, e são pessoas imersas, né, no signo de Gêmeos, porque o segundo decanato ele é imerso no signo. Ele não tá chegando que nem o primeiro decanato, e ele não tá saindo que nem o terceiro, ele tá dentro. Ele é assumidamente geminiano com a Vênus na regência. Então é uma energia assim realmente que destaca as pessoas geminianas de segundo decanato em um sentido de são pessoas muito cativantes, são pessoas muito carismáticas, são pessoas que detêm a atenção, assim, porque elas sabem onde iluminar aquilo que elas estão falando, elas sabem mudar o assunto, elas sabem colocar o foco, elas sabem montar um cenário, assim, elas sabem botar a iluminação perfeita no lugar que tem que estar, para que o outro preste atenção naquilo que elas determinam, assim, então é realmente uma habilidade aqui, um conjunto de habilidades bem interessante. E o terceiro decanato do signo de Gêmeos, a gente tem então aqui a regência de Saturno e de Urano, né, referentes aqui ao signo de Aquário, que corresponde a esse terceiro decanato, né, que vai do grau 20 ao 29. E terceiro decanato, sempre a gente tá já se despedindo do signo e chegando aí no próximo signo. Então, isso também é sempre bem importante de lembrar. Então, no caso de Gêmeos, o terceiro decanato já está se encaminhando para a energia de Câncer, né? E aqui são pessoas que vão ter uma sensibilidade muito grande, tá? São pessoas bem sensíveis. O segundo decanato também vai ter isso, todos, né? Porque Gêmeos é super sensível, mas no sentido de ser muito perceptivo, né? Só que o terceiro decanato é uma sensibilidade assim mais. E é interessante isso, por mais que a regência seja de Saturno e Urano, mas talvez seja esse o ponto mesmo, sabe? Esse terceiro decanato ele tem um tom, e isso é para todos os signos, tá? O terceiro decanato ele tem um tom mais diferente, assim, de dentro do signo, né? E no caso de Gêmeos ele traz um tom mais que puxa um pouco mais para um emocional, né? Que puxa um pouco mais para um se sentir tocado pelas coisas, pelo mundo, pelas pessoas, porque já se encaminha para o signo de Câncer. E ao mesmo tempo, esse Urano aqui na regência traz um tom extravagante, diferente, de surpresa. Então, aqui a gente está falando de geminianos extremamente criativos, com uma energia de liderança muito forte, assim, é, de realmente guiarem mesmo pessoas, grupos de pessoas, e são pessoas com ideias muito inovadoras, assim, muito. Vai entrar aqui muito o Urano, né? Que dá muita visão, assim, do entorno mesmo, dos ambientes, do contexto. São pessoas que têm uma visão muito ampla e que vão saber como agir em cada situação, assim, num sentido que considera muito essa sensitividade que esse terceiro decanato de Gêmeos dá, que se aproxima muito do Câncer, mas ao mesmo tempo quem rege é Saturno, né? Que se a gente vai pensar, Câncer é regido pela Lua e com o seu oposto Capricórnio, que é regido por Saturno, então tem uma oposição interessante aqui nesse terceiro decanato, porque tem toda essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo são planetas regendo aqui que dão uma seriedade, que dão uma retidão. Esse terceiro decanato é interessante, ao mesmo tempo que ele é mais aberto num sentido de ter uma visão mais ampliada, de enxergar mais longe, e talvez por isso ele é mais reto. Ele não é tão brincalhão quanto os outros dois decanatos de Gêmeos. Claro que ele continua sendo geminiano,
Ele continua sendo geminiano, mas ele não é tão expansivo quanto os outros dois decanatos. Ele é um decanato assim mais sério, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui sobre os três decanatos do signo de Gêmeos. E na sequência, a gente vai conversar então sobre os decanatos do signo de Câncer. É isso.